programa Caminho de Sucesso recebe com muita satisfação no dia de hoje o senhor Paulo Moraes Badão. Ele é sócio proprietário e administrador da Badão Marcas e Patentes. É uma satisfação receber o senhor aqui hoje. Yamazaki, a satisfação é a minha de estar aqui. Afinal de contas, você tem um programa que já é líder de audiência numa vasta região. Então, para mim é uma satisfação e, ao mesmo tempo, eu te parabenizo por isso. O senhor Paulo Moraes Badão tem como formação a condição de engenheiro eletricista e de telecomunicações pela Faculdade de Engenharia de Bauru. Ele foi formado em 1974. No campo profissional, de 1975 a 1986, foi gerente da Telepar Comunicações. Também foi industrial e comerciante atacadista por mais de 10 anos. Além disto, ele no campo associativo foi secretário do Conselho Consultivo da Associação Comercial e Industrial de Maringá por 13 anos. Também é rotariano desde 1992 do Rotary Clube Maringá Aeroporto. No campo profissional, hoje ele é sócio administrador da Badam Marcas e Patentes e atua nesta área especializada desde 1986. Portanto, Badam, você tem um currículo invejável, mas eu sei que você tem outras marcas, né, no seu currículo profissional, mas me permita interromper por aqui. Vamos para as perguntas. Ok. Senhor Badam, eu gostaria que o senhor descrevesse a sua trajetória, o caminho que o senhor percorreu, desde a sua atuação na área propriamente de engenharia de telecomunicações, passasse pela condição de industrial e chegasse aí agora à condição de especialista na área de marcas e patentes e direitos autorais de livros e músicas. Então, gostaria que você descrevesse um pouquinho a sua história de vida. Yamazaki, a minha história começa aos 5 anos. Meu pai, que era um radiotelegrafista em Bauru, na Noroeste, ele me alfabetizou com a cidade. E a partir daí o gosto pela leitura, o gosto pelos estudos fez com que eu tenha hoje um curso técnico, 2 cursos superiores, um é o de Engenharia Elétrica de Telecomunicações e também eu tenho pós-graduação em Estudos dos Problemas Brasileiros. Eu vim para o Paraná para ser gerente da Telepar, onde eu trabalhei 11 anos. Depois eu tive uma indústria, um atacado de armarinhos com 2 sócios. E na época em que eu me tornei diretor da Associação Comercial, no cargo de secretário do Conselho, eu comecei a perceber que muitos dos meus companheiros de associação tinham problemas com relação a marcas que na minha empresa nós não tínhamos. Foi daí onde eu comecei a atendê-los, a coisa foi crescendo, ao ponto de eu ter um dia vendido a minha parte para os sócios e ter montado a minha própria empresa. Como você disse, eu conheço sobre marcas e patentes desde 1986. E com isso, logicamente, eu posso dizer que eu tenho um bom conhecimento nessa área, e é esse conhecimento que eu coloco à disposição dos meus clientes. Muito bem, e aí o que é realmente marca e patente? Como que ela é regulamentada? Gostaria que esclarecesse, porque o público, inclusive, não tem assim conhecimento mais preciso, eles confundem, inclusive, as coisas, né? No dia 14 agora, nós completamos 5 anos da vigência da Lei da Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279. Essa lei, em que pese ter 5 anos, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que é a lei mais moderna que tem em todo o mundo. E ela normatiza tudo relacionado às marcas, às patentes, aos desenhos industriais, aos registros de programas de computador, como também a tipificação do crime de quem não cumpre com essa própria lei. Ela define, de uma certa forma, que a patente ela é uma carta que o governo concede a um inventor ou ao depositante dessa patente,
dando exclusividade a ele sobre aquela invenção. A marca é um nome que se dá ao invento. Então, fazendo apenas um exemplo, quando se inventou a lâmina de barbear, isto era uma patente. Na hora que se chamou essa invenção de Gillette, isso passou a ser uma marca. Então a marca ela pode ser o nome de um produto, que era Gillette, pode ser o nome de uma loja, pode ser o nome de um programa de televisão, pode ser o nome de uma dupla musical, o nome de uma banda, uma grife. Então a marca é que define os produtos, as empresas e por diante. Invenção é uma máquina, é um objeto, alguma coisa que possa ser industrializado. É tão importante que, como você citou, cada Gillette, né? Essa marca acabou virando o produto, né? É mesmo? Eu uso, inclusive, um outro exemplo. Xerox, que é uma marca, né? Virou verbo no Brasil. Tanto é que muitas vezes nós nos referimos, né? Xerocar. Vai lá xerocar esse documento para mim. Tal a importância, né? Dessa matéria, né? Agora, Badão, qual então a importância para as empresas deste registro da marca e patente, né? E qual é a função de um especialista nesta área, né? Yamazaki, para a empresa, ou até para uma pessoa física, né, a carta patente de uma invenção ou registro da marca é dar a ela a exclusividade de ganho comercial disso. Por exemplo, se você tem uma loja com um determinado nome, não pode existir uma outra loja com esse nome, senão o próprio consumidor ficaria sem saber em qual loja entrar. Você faz propaganda para a sua e o consumidor procura outra. Isso não pode. A função do especialista, eu diria que é no sentido de uma consultoria, né? Nós começamos a atender o empresário na hora em que ele tem um nome na sua cabeça. Então a primeira coisa que nós fazemos é uma pesquisa para saber se aquele nome tem possibilidades de ser registrado ou não. A partir daí, nós então elaboramos todo o processo de pedido de registro, acompanhamos esse processo informando o empresário como é que ele está andando, fazemos a vigilância da marca. O que é a vigilância? É manter um controle de marcas parecidas ou iguais àquela que foi requerida, para saber se elas não podem estar influenciando nos interesses do nosso cliente. E isso é informado a ele. Passado, hoje, em torno aí de 2 anos, os processos são analisados pelo governo e no caso dos deferimentos, nós fazemos os recolhimentos das taxas, no caso da taxa que dá a proteção ao primeiro decênio e do certificado, e aí ele tem o uso exclusivo dessa marca por 10 anos, que é renovável automaticamente, caso ele queira, a cada 10 anos, sempre nos seus aniversários. Então essa é a função do especialista. Eu acho que o grande negócio começa na pesquisa. É a gente evidenciar se aquela marca tem ou não condições de ser registrada. Bom, fora do contexto, só apenas, você falou em registro, né, e carta patente. Assim, objetivamente, mas quanto tempo depois que você começa, aí o empresário teria a possibilidade de ter este registro, né, tanto da marca ou da patente? No caso das marcas, hoje o prazo está em torno de 2 anos. 2 anos. Né? Eu presinto que os pedidos feitos hoje, provavelmente eles demorarão em torno de 1 ano e meio. Eu estive em Portugal visitando essa área e lá hoje os processos demoram 8 meses mais ou menos. 8 meses. E existe uma tendência, a gente percebe, que o governo tem acelerado seus procedimentos para chegar a algo parecido com isso. Já as patentes, nós não temos uma data, um prazo mais ou menos lógico, porque como existem muitas patentes na área da engenharia mecânica, lá os processos são mais demorados. Na área da eletrônica, talvez eles são um pouco mais rápidos. Mas também poderia se dizer talvez algo em torno aí de 4 anos ou mais. Agora, senhor Badão, como é que o senhor assim analisa, como é que o senhor faz assim uma avaliação da atual situação desse segmento de marcas e patentes? Ou seja, grau de conscientização dos empresários e também dos consumidores, né? Porque isso é importante também para os dois lados, né? E também os profissionais que atuam na área, a qualificação, a qualidade, o comportamento. Como é que o senhor enxerga esse seu mercado?
Mas que veja bem, quando eu comecei em 86, eu tinha muitas vezes que explicar para o empresário o que era uma marca, o que era uma patente. E depois ainda explicar a necessidade dele ter isso. Hoje eu já percebo que o empresário já tem uma visão diferente. Também são 25 anos, né, já, de lá para cá, né? E principalmente pelo trabalho muito bem feito pelos escritórios de contabilidades, aonde eles já pressentindo que o cliente vai ter um nome fantasia, ou mesmo na sua razão social, um nome diferente, eles nos passam esses nomes, e aí nós fazemos aquelas pesquisas, e depois, quando a empresa é constituída, então a gente já faz o pedido de registro. Por isso que eu me empolguei em vir aqui conversar com você, porque eu acho que com o seu programa a gente consegue melhorar muito mais essa visão que o empresário deve ter com relação à marca. Eu sempre digo o seguinte: a pessoa física tem que ter um bom nome e um bom CPF. A jurídica tem que ter uma boa marca e um bom CNPJ. Por que eu digo uma marca? Por exemplo, muito poucas pessoas sabem quem é Arthur Lundres de Tecidos, mas todo mundo conhece a Casa Pernambucana. Então veja bem que a marca é mais importante do que a razão social da empresa. Não é verdade? É um ativo, né? Exatamente. Gostaria que falasse um pouquinho. Mas antes, deixa eu até falar também sobre, você me perguntou sobre os profissionais. Eu considero que hoje nós temos excelentes profissionais trabalhando, não só como os agentes da propriedade industrial, como também os advogados. Só para você ter uma ideia, hoje já existe cursos de pós-graduação em marcas e patentes. Né? Então você veja que esse mercado ele cada vez está em evolução e cada vez com mais especialização. Eu coloquei então, você falou uma parte já, mas assim, como que você conceituaria o futuro do segmento de marca e patente? O futuro, hoje você está dizendo, como você enxerga daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, que cuidado que os empresários devem ter, o que você vislumbra para o futuro? Bom, se a gente partir do princípio que nós temos um dicionário, né, com, vamos supor lá, 10 mil palavras, na hora que todo mundo já tiver pedido os registros dessas 1000 palavras, teoricamente nós não teríamos mais marcas para registrar, né? Só que o empresariado ele vai agregando 2 letras do nome de um filho com outro e vai criando novas marcas, novas. Então eu não vejo muito problema na área, vamos dizer assim, da prestação de serviço, né, como uma atividade comercial. Eu acho que ela tem bastante futuro. Agora, eu acredito que o maior futuro mesmo será na parte do litígio. Por quê? Porque nesses 25 anos, eu tenho percebido uma série de situações de erros, não é erro no pedido do registro da marca, na utilização que às vezes um empresário está fazendo de uma marca, muitas vezes por desconhecimento, né? E um dia ele vai receber uma notificação extrajudicial, se não uma ação na justiça, dizendo: olha, eu tenho esse direito e você não vai poder mais atuar dessa forma. Isso vai gerar despesas de mudança de fachada, cartão de apresentação, alteração contratual, propagandas nos vários segmentos da mídia, e isso tudo é custo, né? Então eu acredito que esse vai ser o nosso grande foco daqui a uns tempos. Bem, Badal, essa entrevista está sendo muito agradável e brilhante a sua participação, mas tudo tem um limite, né? Nosso tempo está chegando. Eu gostaria que você, como despedida, deixasse aqui uma mensagem positiva para os telespectadores, também para os empresários, em termos de que esse segmento seu, o que pode representar para a segurança jurídica das empresas, né? Você já falou do problema também da justiça, etc., né? Mas imagine quem que poderia pensar que hoje a Coca-Cola, o McDonald's, ou qualquer outro, o Microsoft, né? Esse nome, o que pode valer, né? Exatamente. E uma pessoa hoje que às vezes começa com vendendo aí um leite, um pastel, alguma coisa, ele nunca pode imaginar, né? Exatamente. Quanto que daqui 10 anos, 20 anos, os filhos, netos dele, ou as outras gerações, né? Exatamente. Poderão lembrar, né? Dê uma mensagem final para a população. Eu diria a todos
os empresários, mas não só os empresários, por exemplo, as duplas, né, sertanejas, que hoje está se proliferando bastante, as bandas. É o empreendedor, né, na verdade. Exatamente, que se preocupasse com isso, né, que entrasse em contato com as empresas, marcas e patentes, aquela pesquisa que a gente faz para ver se esse nome é possível de registro, não é cobrado. Então, veja bem que nesse caso, ele pelo menos tem um balizamento de qual é a situação futura daquele empreendimento, se vale a pena continuar investindo nessa marca. Então, que os empresários nos procurem. Muito bem, nós agradecemos a sua presença, que foi realmente muito esclarecedora para o empresariado como um todo, para o consumidor, para todos os empreendedores. Agradecemos o diretor, proprietário, sócio administrador, Paulo Moraes Badam, pela sua presença, e convidamos para que sempre aqui esteja presente. As portas estão abertas para esclarecer à comunidade este palpitante assunto e muito importante, porque é um ativo, muitos dizem tangível, outros intangível, mas que é fundamental para o sucesso, o crescimento e a consolidação das empresas. Senhor Paulo Moraes Badam, em nome do programa, agradecemos, muito obrigado. Quem agradece e passa a palavra para a sua despedida final. Quem agradece sou eu, Maior Miyazaki. Eu vejo dessa forma com que essa informação vai ser levada para mais longe, né, da nossa região, para os teus telespectadores. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado.